de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes do pai. Nhan, pranho, leré e buiú. Nhan, pranho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sony Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Termina hoje o prazo para impugnação de chapas na eleição do Pesqueira Futebol Clube. Na próxima segunda-feira tem a inscrição, aliás, tem a última reunião antes do pleito. Nós vamos comentar aqui como é que está o andamento desta situação. Neste domingo tem seleção de Pesqueira e seleção goiana. Jogo de ida da final da primeira Copinha do Interior. Tem também o nosso giro regional repleto de informações. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o Bangu Master em 1973, o Centenário vice-campeão pesqueirense em 1984, o Guarani de Alagoinha campeão pesqueirense em 1987, título dividido com o Comercial, e o Palmeirinha na década de 80, foto histórica. Tem notícias do esporte, vamos trazer a matemática de quanto o esporte precisa para subir, além de um time titular com novidades. Tem também notícias do Náutico, do Santa Cruz contratando. Tem também a Série A, que todo mundo agora está o mesmo número de jogos. E esse finalzinho vai pegar fogo. Copa do Mundo Sub-17 está acontecendo nesse momento Brasil e Argentina. Vamos também falar do placar da rodada, a agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui. Se você estiver no YouTube, ajuda o nosso programa a chegar aos 1000 inscritos. Se você estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas, deixa o seu like. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado.
E você está no Pesqueira Esporte, o seu programa de informações esportivas da nossa cidade e da nossa região. De segunda a sábado, aqui no YouTube e aqui no Facebook, você fica bem informado do que acontece de esportes na nossa região. Bom, eu quero começar o programa de hoje mandando abraços para quem nos acompanha. A partir de hoje a gente vai começar a mandar abraços a quem nos acompanha desde a antiguidade, como Marcos Ladra Baixa, meu amigo Vava, do Valdo da Vidraçaria. Tem também outras pessoas, a Midinha que está chegando agora, o Lada da Rádio Pesqueira FM. Então são várias pessoas que acompanham o Pesqueira Esportes. Meu amigo Gerardi, vamos deixando os comentários aqui embaixo, também nas nossas redes sociais, que a gente vai informando aqui, mandando um abraço a cada dia. Não é isso, Gerlan lá na Frasqueira, meu grande amigo? Bom, na próxima semana, mais precisamente de hoje a 8, vai ter a eleição do executivo do Pesqueira Futebol Clube. Duas chapas estão inscritas. Falei clubes, né? Clube. Duas chapas estão inscritas. A chapa 1 vai ser pelo atual vice-presidente Hilton, que agora é candidato à presidência, e tem como vice o Damião, que já foi presidente do clube. Hilton da Mototáxi, candidato a presidente, e o Damião lá de João da Linha é o candidato a vice-presidente. Já a chapa 2 é formada por Paulo Campos, que é conselheiro da equipe, e terá como vice o atual presidente do Pesqueira, o Sérgio Alexandre, conhecido como Mago Cabeleireiro. Então a eleição está marcada para a primeira chamada às 7h30 da noite e a segunda chamada para as 8 horas da noite, na próxima sexta-feira, lá no Geraldo Magela, no ginásio Geraldo Magela, antiga quadra do SESI. Lembrando que esse ano a eleição é diferente, os conselheiros têm que estar aptos a voto. Então, quem são esses que estão aptos a voto? Aqueles que têm 6 meses de mensalidades paga, no caso R$30 a mensalidade, então dá 180 no total, ou os 18 sócios conselheiros fundadores. Esses aí têm regalias, eles não precisam pagar a mensalidade para ter direito a voto, assim como ter direito a ser candidato. Então, as regras da eleição estão bem definidas. Tanto que a gente vai soltar duas notas aqui do Pesqueira. A primeira é da Comissão Eleitoral, que vem através deste informar que o prazo para pedidos de impugnação das chapas ou de algum membro dessas, no caso, algum dos membros dessa, inscritas na eleição de presidente e vice-presidente do Executivo do Pesqueira Futebol Clube, marcadas para o dia 1º de dezembro de 2023, às 19 horas no ginásio Geraldo Magela, antigo SESI, encerra-se às 18 horas desta sexta-feira. Justificativa: já terão passado os 15 dias dos registros das chapas inscritas e faltará 8 dias para a realização do pleito. Então, este prazo será usado para notificação da chapa ao qual tenha sido feito o pedido de impugnação, apresentar defesa e também essa comissão analisar o deferimento ou indeferimento do pedido. Aí está a chapa assinada pelo presidente do Conselho Deliberativo e da Comissão Eleitoral do Futebol, do Pesqueira Futebol Clube. E aí a outra é um edital de convocação de reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Pesqueira Futebol Clube. O presidente do Conselho Deliberativo do Pesqueira Futebol Clube, no uso de suas atribuições, vem através deste convocar todos os membros deste conselho para uma reunião em caráter ordinário a realizar-se no local, horário e endereço em anexo. Data 27/11/2023, segunda-feira, local Erejã, na sala de informática, endereço Avenida Ezio Araújo, sem número, Centro, Antigo Ceru. Hora da reunião às 21 horas. A pauta: definir trâmites em aberto para a eleição do Executivo, a realizar-se no dia 1/12/2023. Tomar conhecimento dos conselheiros com direito a voto na mesma eleição. É isso que diz a nota. Então tudo está sendo feito na mais pura transparência, inclusive para as pessoas que não são conselheiros e são torcedores. A gente divulga as notas também, até porque essas notas têm que ser divulgadas em locais públicos. Então, o conselheiro que ainda quiser ter direito a voto também tem que fazer o pagamento da sua mensalidade até a segunda-feira, dia 27. Também encerra o prazo. Quem depositar na terça-feira não vai ter mais direito a voto. Então, a partir da meia-noite da terça-feira, dia 28, o candidato não poderá mais se tornar apto a voto. Ou seja, o eleitor não poderá mais se tornar apto a voto. Tá ok? Novidades a gente traz no programa de segunda-feira e principalmente no programa da terça-feira. Ou de amanhã, né? Lembrando que amanhã é sábado ainda, tava pensando que hoje já era sábado. Bom,
Mudando de assunto, vamos falar agora da Copinha do Interior Sub-18. É neste domingo a grande final, Pesqueira e Goiânia no estádio Joaquim de Brito. O jogo está confirmado para as 15 horas. O preço do ingresso R$ 5,00 no estádio Joaquim de Brito. Hoje à tarde tem mais um treino do time do Pesqueira, da seleção de Pesqueira. Hoje deve ser um treinamento tá pronto para definir a equipe titular. Amanhã terá aquele treino do famoso rachão, né, para descontrair, para depois ter a preparação, a concentração para o jogo de domingo. Um jogo bastante importante. A seleção de Goiânia, ela é uma das forças da competição, tanto que já marcou 32 gols. Mas a seleção de Pesqueira veio crescendo ao longo da competição. As duas têm campanhas bem parecidas. Pesqueira fez 19 pontos ao total, Goiânia fez 21, 2 pontos a mais. Então realmente é uma decisão que está em aberto. Muita gente está falando que Goiânia é favorita, assim como falou que Xande de Alegria seria, Brejo da Madre de Deus seria, e também a seleção de Ipojuca. Quero fazer até uma correção no programa de ontem, porque ontem eu misturei e falei Brejo da Madre de Deus na primeira fase. Na realidade, Brejo da Madre de Deus foi o adversário de Pesqueira na repescagem. Na primeira fase foi derrotas para São Bento do Una e Custódia, ambas no Joaquim de Brito, e vitórias fora de casa contra Arco Verde e Ibimirim. Agora está corrigido aqui o nosso programa. Então, tá todo mundo convidado. Neste domingo, lá no estádio Joaquim de Brito, apenas R$ 5,00 o preço do ingresso, Pesqueira e Goiânia. Vamos lotar o estádio Joaquim de Brito, pessoal? Vamos voltar a lotar o estádio Joaquim de Brito para incentivar os meninos aí. O jogo do Palmeiras e do Flamengo vão ser do Brasileiro às 6h30. Então, não tem concorrência de TV não. Vai ter jogo do Botafogo, com todo respeito ao torcedor do Botafogo, mas não tem o chamativo como tem Flamengo e Palmeiras. Bom, vamos começar aqui o nosso giro regional, começando falando da final do Sub-17 da Copinha da Amizade de Futsal de Sanharó. É amanhã às 18 horas, lá no ginásio Irauzão. Incentivo de Belo Jardim contra o Kelly Pesqueira. Boa sorte aos meninos aí, comandado pela professora competente aqui da nossa cidade, a Kelly. Logo após essa grande final, mais dois jogos da Copa da Amizade Feminina. Às 19 horas pelo Grupo A tem o Independente de Buíque contra a Escola Mergulhão de Mutuca, daqui de Pesqueira. E às 20 horas aí pelo Grupo B tem o Santa Cruz de Belo Jardim contra as Panteras de Sanharó. 3 jogos lá no ginásio Irauzão. Quero mandar um abraço para o meu amigo Deison, presidente da Liga Desportiva de Sanharó. Vamos falar agora de amistosos. Neste sábado, lá no campo do CDD, do Residencial Baixa Grande, bem próximo à Casa das Bebidas, tem um amistoso às 3h30 da tarde. Barra Nova, que é uma comunidade lá vizinha ao Residencial Baixa Grande, vai enfrentar o Independente de Salobra. É bem pertinho da minha casa, eu acho que eu vou dar uma olhadinha neste jogo. Bom, tem amistoso também no campo de Baixa Grande, aí no campo principal, lá embaixo, perto da escola. Às 7h30 da manhã tem o Santa Cruz da Pitanga, eu quero deixar bem claro, é o Santa Cruz da Pitanga contra o Mônaco dos meus amigos Jackson e Bozó, que sempre acompanham também aqui o Pesqueira Esportes. Tem amistoso neste sábado também lá no sítio Poços dos Cavalos. Conheça esse sítio, é muito belo, o sítio lá bem vizinho à cidade de Poção. Portuguesa contra o Colorado. Portuguesa, time local, vai receber o Colorado da Pitanga, o tradicional Colorado. Vem aí o 5º Campeonato de Futebol de Minicampo do Madureira em 2024. Premiação ao campeão, além de troféu e medalhas, R$ 2.500. Ao vice-campeão, R$ 1.250, além de troféu e medalhas. A taxa de arbitragem será de R$ 40 por equipe. O campeonato está para começar no dia 6 de janeiro. Para mais informações, pelos fones 87988680672, 87992000091. Um abraço para o meu amigo Rosca, que é um dos organizadores da competição. E neste sábado tem a 4ª Copa Alex de Voleibol. Neste sábado da categoria feminino. 6 equipes. No grupo A tem o Vôlei Alex, Arco Verde, Abreu e Lima. No grupo B tem o Oi Vôlei,
Fênix, Ibimirim e Pesqueira, seleção de Pesqueira na competição. Na primeira de manhã, na parte da manhã, serão os jogos da fase de grupos que você acompanha aí. Aí daqui a pouco tem um almoço e volta com as quartas de final. Interessante é que todo mundo se classifica, mas o primeiro colocado vai diretamente para a semifinal. Então neste sábado tem o torneio feminino. Já no domingo é a vez dos homens. No grupo A, o Vôlei Alex, o Fênix daqui de Pesqueira. Quero mandar um abraço pro meu amigo Fagner. Carcará. No grupo B tem o Guará Master, Univôlei e o Quality. Na primeira fase, do mesmo jeito. Domingo, aliás, pela manhã, tem os jogos da primeira fase. Aí pausa para o almoço e volta com as quartas de final. Mesmo sistema lá de disputa do feminino para todo mundo jogar. Ainda no voleibol vem aí a terceira etapa da Liga de Voleibol Inovação Pernambucana, que vai acontecer aqui em Pesqueira nos dias 9 e 10 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã, lá no ginásio Geraldo Magela, a antiga quadra do SESI. Boa sorte ao Fênix Vôlei, que vai ser o representante da nossa cidade nessa competição. Bom, depois desse giro de muita informação, vamos chamar a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós vamos ter o Bangu Master em 1973, amistoso contra o União, viu? Tem o Centenário, vice-campeão pesqueirense em 1984, o Guarani de Alagoinha, campeão pesqueirense, título dividido com o Comercial em 1987, e o Palmeirinha na década de 80, foto histórica. Daqui a pouco eu volto com o futebol pernambucano, nacional e internacional. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com veteranos do Bangu em 1973. Em pé, Jurandir, Civil, Deca Brito, Arivaldo, Maurílio, Fernando Tenório, Toninho Pioio e André. Agachados, Zezinho, Valmir, Adson, Zé Tenório, João, Valderique, Osvaldo e Zé Antônio. Agora vamos com o Centenário, vice-campeão pesqueirense em 1984. Em pé, Jarbas, Geraldo, Muri, Magela, Geraldo, Leonardo Judas, Luciano Rodrigues e Rubem. Agachados, Rato, Zenelinha, Marquinhos, Edivaldo Bé, Marcelo, Ari, Fernando Profeta e Geraldo Tico. Agora vamos com Guarani, campeão pesqueirense em 1987, título dividido com Comercial. Em pé, Amarildo, Totonho, Aprígio, Cobes, Josenildo, Baiano, Ézio, Sininho, Lucílio, Gilson, Zé Arlindo, Dedé, Marquinhos, Zé Mauro, Gena, Tita e Geraldo. Agachados, Milton Marinho, Teta, Di, Sandro, Guigo, Manja, Pio Pio, Ney e Osvaldo. Para finalizar, vamos com Palmeirinha na década de 80, no teu ano. Em pé, Heleno, Dodge, Cipio, Jurandir, Loyola, Mané, Marcos e Zé. Agachados, Pedrão, Batista, Maestro, Sérgio, Liô e Duval. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E você está no Pesqueira Esporte, o seu programa de informações esportivas da nossa cidade e da nossa região. De segunda a sábado você fica bem informado, sempre por volta de meio-dia, aqui no YouTube, aqui no Facebook, sempre ao lado dos nossos parceiros. Bom, quero continuar andando de abraço. Meu amigo Marcos Rangel nunca mais apareceu aqui dando seu recado. Tem também meus amigos lá do Prado, o Jack, professor, tem também o Gerard, presidente do São Paulo, o Fábio, presidente do Beco, um dos responsáveis lá pelo Beco, também é a terceira edição lá do Super Clássico do Prado no próximo ano. Tem também outros amigos que a gente vai falando aqui no decorrer. Bom, vamos voltar falando agora do Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa eu chamar-te aqui. O que é que o esporte precisa? Bom, o esporte primeiramente tem que vencer o seu jogo. O empate não classifica o esporte para a Série A. Então o esporte joga com o Sampaio Corrêa, que também precisa do resultado, pois está brigando contra o rebaixamento. Veja aí que o Sampaio Corrêa é 15º com 39 pontos, a Tombense e a Chapecoense tem 37. Então, principalmente a Tombense que tem 9 vitórias, né? A Tombense que joga em casa contra o Mirassol, que é um dos adversários do esporte. Então, o esporte tem 5 adversários na frente dele. Juventude, Vila Nova, Atlético Goianiense, Novo Horizontino e Mirassol. A conta não é nem tão complicada. O Sport tem que vencer o seu jogo e torcer para que desses 5, pelo menos 4 não vençam os seus jogos. Ou seja, dos 5, apenas um
pode vencer o seu jogo. Sendo que o Juventude tem um jogo complicado fora de casa. Aliás, complicado não, que é contra o Ceará, que já não aspira mais nada na competição, apesar de ser fora de casa. O Vila Nova joga contra a equipe do ABC, que já está rebaixada e é lanterna. Esses dois times só dependem deles, tá certo? Aí nós temos o Atlético Goianiense, que vai jogar em casa contra o Guarani, que já não tem chances. Aí nós temos o Novo Horizontino, que vai jogar em casa contra o Criciúma, que já subiu, ou seja, não aparenta mais nada, não precisa de mais nada. E tem a equipe do Mirassol, que vai jogar contra a equipe da Tombense. Quem tem os jogos mais complicados realmente é Sport e Mirassol, que vai pegar adversários que ainda tem alguma pretensão. Mas é matemática, gente. Matemática é isso. Então, a chance do Sport é essa. Vencer primeiramente o Sampaio Corrêa e torcer para 4 tropeços de equipes. Esses tropeços não necessariamente precisam ser derrotas. O empate também já vale, mas realmente é na conta do milagre. O Sport para esse jogo deve ter mudança com um trio inédito no ataque. Os medalhões não vão dessa vez, porque ou sempre ia Wagner Love ou ia Diego Souza. Wagner Love está machucado, está fora dessa partida, provavelmente não deve jogar mais pelo Sport. E o Diego Souza vai ficar como opção no banco de reservas. Já era hora, né? Provável Sport para amanhã: Jordan, Everton, Rafael Thierry, Chico e Filipinho, Felipe, Fabinho e Jorginho, Edinho, Wanderson e Fabrício Daniel. Amanhã a gente dá mais detalhes desse jogo e confirma se vai ser realmente essa escalação. Náutico: salários atrasados emperram a renovação de Ribamar, centroavante da equipe Timbu. O clube deve 1 mês de salário na carteira e 3 meses com direito de imagem ao atacante. Falar do Santa Cruz. Santa Cruz está movimentado. Anunciou o retorno do lateral direito Totti, que foi o primeiro reforço da equipe, ele que jogou no ano 2000, inclusive foi vice-campeão pernambucano pela equipe. Anunciou outro lateral, João Vitor, que já jogou no Retrô e no Sampaio Corrêa. E está bem próximo de anunciar a contratação do goleiro André Luiz, que estava no Cascavel, mas já jogou no Operário de Ponta Grossa. Essas são as notícias do futebol pernambucano de hoje. Falar agora do Campeonato Brasileiro da Série A. Finalmente ontem terminou a onda de jogos atrasados. Fortaleza e Botafogo ficaram no empate em 2-2 e o Flamengo venceu com gol de Arrascaeta o Bragantino por 1-0. Então agora todo mundo está com 34 pontos. O Palmeiras tem 62 pontos. O Palmeiras só depende dele. Vencer os 4 jogos que faltam, o Palmeiras é campeão. O Botafogo tem 61 pontos, precisa vencer todos os jogos e torcer para o Palmeiras pelo menos empatar 1. Já o Flamengo com 60 pontos entrou na briga também, só que precisa vencer todos os jogos, torcer para o Botafogo empatar pelo menos 1 e o Palmeiras perder 1 ou empatar 2. O Flamengo não pode chegar a empatar de número de pontos com essas duas equipes, porque ele tem, no caso, em relação, o saldo de gols muito mais baixo. Veja aí que o Palmeiras tem 26, o Botafogo tem 23 e o Flamengo tem 14. A não ser que o Flamengo aplicar super goleadas em alguma equipe. Já o Grêmio é o quarto colocado com 59 pontos, aí a matemática dele já depende de uma derrota do Palmeiras, ele vencer todos os jogos e empates do Botafogo e Flamengo, já que o Grêmio tem 18 vitórias, iria para 19 vitórias e passaria nesse critério, que é o primeiro dessas situações. O Bragantino já tem uma conta mais difícil, apesar de estar com 59 pontos, porque o Bragantino tem 16 vitórias, então tem um número de vitórias baixo e também o saldo de gols é de apenas 16. E o Atlético Mineiro aí já é na conta do milagre, já que tem 5 pontos a menos do que o Palmeiras, aí já precisaria que muita gente tropeçasse. A briga do Galo deve ser realmente pelo G4, né, para chegar na fase de grupos da Libertadores. Aí o Atlético Paranaense está muito difícil de chegar no G6 com 51 pontos. O Fluminense já resolveu sua vida e já está com 50. Cuiabá tem 47. São Paulo também com a vida resolvida tem 46. E daí para baixo todo mundo corre risco de rebaixamento. Fortaleza e Corinthians com 44 pontos, Internacional 43, Santos 42, Vasco e Cruzeiro 41 e na zona de rebaixamento, Bahia com 38, Goiás com 35, Coritiba com 29 e América Mineiro com 21. Falar em zona de rebaixamento, hoje começa a 35ª rodada, às 21 horas tem Corinthians e Bahia jogando na Arena Neoquímica Arena. Então realmente um jogo importante para as duas equipes. O Bahia, se vencer, sai da zona de rebaixamento e joga o Cruzeiro para a zona. Já o Corinthians, se vencer, espanta de vez o rebaixamento. Então um jogo decisivo hoje.
Bom, vamos mudar de assunto agora, vamos falar da Copa do Mundo Sub-17. Hoje já aconteceu um jogo, a Alemanha venceu a Espanha por 1-0 e a primeira semifinalista espera agora o vencedor de Brasil e Argentina, que estão jogando neste momento. Está 1-0 para a Argentina, gol do Echeverri, e está com 4 minutos do segundo tempo no momento que eu estou gravando aqui às 10h38. Inclusive vou terminar o programa aqui, vou torcer para o Brasil chegar ao empate e a virada para chegar a essa semifinal. No Sul-Americano o Brasil venceu a Argentina, viu? Mas hoje está meio difícil. Amanhã às 5h30 da manhã tem França e Uzbequistão e às 9 horas tem Mali e Marrocos. Essa é a Copa do Mundo Feminina. Chegando agora com o placar da rodada, ontem pelo Campeonato Mineiro da segunda divisão, jogo de ida da final, Valério Doce 1, Mamoré 2. E na agenda do dia, destaques para o futebol europeu. Pelo Campeonato Espanhol, 14ª rodada, às 17 horas tem Alavés e Granada. Pelo Campeonato Alemão, às 16h30 tem Colônia e Bayern de Munique. O Sport TV transmite esse jogo interessante. E pelo Campeonato Francês, outro jogo interessante, 13ª rodada, às 17 horas tem Paris Saint-Germain e Mônaco. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos nossos amigos aqui, parceiros, Sargento Arlindo da Cadeia Esportes, Zé Maria Campos do Canto Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Vavá e o Enio da WSOM e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Cubano. Doutor dos chefes, o pai